Federal. Por isso que a gente vai ver agora as notícias que mexem mesmo com a nossa vida. Distrito Federal e em torno, eu sou o Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável sem jamais perder o otimismo. Agora você veja se notícias como essas não testam a nossa esperança. Menina de 9 anos de idade chega chorando na escola depois de ter sido abusada sexualmente por um vizinho. A esperança fica no mínimo numa punição adequada. Kátia Gomes. Pois é, Malta, o homem de 58 anos era namorado de uma amiga e vizinha da mãe da criança. Então ele se aproveitou ali do relacionamento e da confiança que ganhou com essa mulher para abusar sexualmente da criança de apenas 9 anos. E acontece sempre assim, viu, gente? A maioria dos casos de abuso de menores, de crianças e adolescentes é praticado por gente de dentro de casa, da família, conhecido da família. No Paraná, um policial militar foi baleado ao ser acionado para uma ocorrência. E mais, homem atira em cães em rua de Santa Maria. Maicon Leão. História que nem a gente contando a gente acredita, viu, Malta? O Guilhermino, por exemplo, foi um desses cães. Ele recebeu mais de 5 tiros, está internado aqui em estado grave, recuperando agora. Mas o que teria justificado essa situação? Qual punição esse homem vai receber? A gente traz esses detalhes daqui a pouquinho, viu? Obrigado, Maicon. Até já. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso jornal já está no ar. Vamos começar falando dessa maldade. Um homem atirou contra 5 cachorros de rua que eram cuidados pela comunidade lá em Santa Maria. 2 desses cachorros conseguiram fugir, mas outros 3 foram atingidos pelos disparos. E a gente fala agora ao vivo com o repórter Maicon Leão, que traz os detalhes desse caso pra gente. Maicon, boa tarde para você. Então, um dos animais já morreu, né? Não conseguiu sobreviver, é isso? Infelizmente é isso mesmo, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente está falando aí de uma situação que revoltou os moradores lá de Santa Maria. Este homem ele já foi identificado, ele é um chacareiro ali da região. Teria chegado disparando contra esse grupo, eram 5 cães. No momento que ele começou a atirar, 2 conseguiram fugir, percebendo que estavam correndo perigo. Outros 3 foram atingidos. Só que um deles, Malta, acabou morrendo lá no local. Outros 2 ficaram feridos, foram trazidos para uma clínica aqui no Novo Gama, onde nós estamos. Um deles é o Guilhermino, ele foi atingido por mais de 5 tiros. A gente está vendo ele aqui, ó, calminho agora. A gente tirou ele ali, ele está internado ainda em observação. Mas ele foi atingido por mais de 5 disparos. A gente percebe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Do lado de lá também tem mais marcas aqui atrás. E aí, Malta, fica aquele questionamento: o que justificaria o injustificável que a gente sempre fala, né? Que não dá para aceitar uma situação dessa. Esses cães estão agora em recuperação aqui nessa clínica veterinária. Inclusive a doutora Jaque Souza vai explicar pra gente. Doutora, qual foi o estado em que esses animais chegaram aqui? Boa tarde. Boa tarde. O Guilhermino foi o que chegou em estado mais grave. Ele tem, a gente contou de 7 a 8 disparos aqui pelo corpo. E quando a gente impulsionou o abdômen dele, tinha sangue. Então nós pensamos, é mais fácil ter perfurado alguma coisa importante por aqui. Abrimos ali por baixo e percebemos que o diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, estava perfurado. Então foi essa bala aqui que perfurou do tórax para o abdômen. Essa aqui perfurou o fígado dele, o rim, o pâncreas e um pedaço do intestino. Mas percebemos que o sangue continuava vindo, ele tinha uma perfuração no tórax também. E aí abrimos tórax de emergência, apesar de ser cirurgiã geral. E ele tinha uma perfuração de raspão no coração. Depois que a gente viu na radiografia que essa bala tá lá. Mas a gente conseguiu estancar a hemorragia, paramos as hemorragias que ele tinha. E agora o estado dele a gente continua dizendo que é crítico, apesar dele estar com a cara boa, porque ele perdeu muito sangue, ele ficou muito tempo com a pressão muito baixa. Então agora a gente tem que ver como é que ele vai se recuperar dessas alterações. A senhora falou aí de órgãos vitais, então a gente está falando que ele está vivo hoje praticamente por um milagre, a rápida intervenção de vocês. Sim, porque foi coração, rim, fígado, os órgãos principais. Além do Guilhermino, chegou também um outro animal também ferido nessa situação?
Sim, chegou a Pretinha, mas o da Pretinha não era um caso de emergência. A Pretinha, ela tem um tiro aqui no tórax, que é subcutâneo, e um que pegou no rostinho dela, mas também a bala está alojada no subcutâneo. Ela vai ser operada hoje para retirar os fragmentos. Aqui é uma clínica que trabalha com emergência e tudo, mas uma situação como essa não tem como não chocar até a equipe que está acostumada com os mais diversos tipos de fatalidade, né? Sim, na verdade pela maldade do ser humano, né? Mas é comum. É relativamente comum a gente receber animais com esse tipo de ferimento aqui. Animais baleados? Por bala de chumbinho e geralmente nessas situações. Chacareiros que, não sei, por hobby ou por maldade, acabam fazendo isso. Doutora, claro, não é a área da senhora, a polícia ainda vai investigar, mas essas balas seriam de chumbinho, pelo que vocês conseguiram ver no raio-x? Sim, são balas de chumbinho. Uma delas eu consegui tirar, que ela estava bem superficial aqui. As outras a gente acabou que não ficou procurando porque ele estava sangrando, o nosso objetivo era parar o sangramento. Então elas estão aí. Mas uma delas a gente tirou e era bala de chumbinho, sim. A outra está alojada no coração dele. Uma no coração, no pulmão, tem uma no fígado, tem uma no rim. Apesar de toda a situação, a gente vê que agora ele já está se recuperando, mas ele corre risco apesar dessa situação ainda depois? Corre risco, sim. A gente precisa ver como que ele vai ficar nessas próximas 72 horas. Porque tem risco de infecção, tem risco dele desenvolver uma insuficiência renal, porque ele ficou com a pressão muito baixa por muito tempo. Então, assim, a gente precisa ver como que ele vai contornar todas as alterações que ele apresentou durante ele sair de lá, chegar aqui e a gente operar. Doutora, é claro que nada vai justificar a tamanha monstrualidade dessa, mas pelo que a gente percebe, claro, apesar do trauma também, são cães dóceis, animais que não são agitados, nervosos, que, por exemplo, atacariam uma pessoa na rua. Aparentemente não. Aqui ele está de focinheira, apesar de estar medicado, quando a gente vai manipular, ele dá uma rosnada, então ele está aqui de focinheira por segurança, mas aparentemente são cães dóceis, sim. Como é que fica? Querendo ou não, é um ser humano, apesar de estar acostumado com essa situação, quando chega um animal desse jeito, como é que fica o coração? A gente sempre fica assim com o coração pesado, né? Pela maldade do ser humano. Porque é uma violência gratuita. Pois é, Malta, falando em violência gratuita, a gente conseguiu contato com a delegacia que está investigando o caso. A delegada informou que já identificou esse chacareiro, tanto ele quanto a esposa foram intimados a prestar depoimento hoje à tarde para... Claro, é aquela história de tentar explicar o injustificável, né? Mas ele vai ser ouvido hoje à tarde pela Polícia Civil. E a gente ouviu também uma protetora de animais que fala justamente sobre a situação que esses bichinhos estão expostos aí no dia a dia. Maltratar um animal é crime ambiental, com uma pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa, quando se tratar de cães e gatos como vítimas. Situações como essa precisam cada vez mais serem denunciadas para que as autoridades competentes possam aplicar a lei e punir o agressor. Uma pessoa que faz isso com um animal indefeso coloca toda uma sociedade em risco. Então nós não podemos nos calar e banalizar tamanha violência. E a irresponsabilidade também vai além da vida do animal, porque não faz muito tempo a gente noticiou lá em Ceilândia o caso de um idoso que estava revoltado com algumas crianças que estavam na porta da casa dele fazendo barulho depois de saírem da escola, e esse homem simplesmente pegou uma arma, uma espingarda de chumbinho e também abriu fogo. Resultado, atingiu o supercílio da menina, ela ficou em tempo de perder a visão por causa de uma bala de chumbinho. Então não é menos ofensivo porque é num animal, porque uma pessoa que vai na rua e atira contra o bicho pode pegar na pessoa. E isso sem dizer da crueldade que já é por si só você matar um animal que está sendo cuidado pela comunidade, que está sendo querido pelos vizinhos. Às vezes chegou ali na rua, para aquela região, ninguém pode adotar dentro de casa, mas em respeito à vida do bicho que também não merece sofrer, está todo mundo cuidando. E aí vem alguém do nada e atira. Maicon, vou devolver a palavra para você. Malta, era exatamente isso que você falou. Eles eram animais que não estavam lá abandonados, largados, correndo atrás de todo mundo na rua, deixando inclusive uma preocupação. Eram animais que a gente percebe até pelo estado dele aqui, não tá passando fome. Os moradores tinham justamente esse cuidado, eles não tinham a condição, como você disse, de cada um adotar, levar para casa, mas eles se uniram justamente para cuidar desses animais. Tinha ali uma rede da comunidade que organizava a questão de água, ração, tanto que todo mundo ficou revoltado com essa situação quando percebeu o que tinha acontecido com esses animais. Se revolta primeiro pela violência
violência, pela brutalidade e também porque esses animais, apesar de não ter um dono fixo, uma casa fixa, ele era dali da comunidade, ele pertencia àquelas pessoas que estavam sempre cuidando, sempre que podiam brincava. A gente percebe até pelo jeito em que ele está aqui, com a saúde bem, apesar dos ferimentos, ele está saudável, não está, doutora? Antes ele estava saudável, sim. E a gente percebe, vocês falando aí da brutalidade, que foi na intenção de matar mesmo, né? Não foi à toa que atingiu órgãos vitais, foi na intenção de matar. Ali já percebe que a intenção, igual a senhora falou, realmente, tanto que uma das balas está no coração. Aham. E o outro cão que morreu foi no pescoço, acertou a jugular e ele morreu na hora. Não era a intenção de vir com história depois de, era para assustar, não sei o quê. Olhando assim, realmente a intenção era tirar a vida dos bichinhos. Sim, a pretinha, a gente entende que tentou atirar na cabeça. Pegou aqui no focinho dela e tentou atirar no coração também. Doutora, o que me chamou a atenção, principalmente, foi durante a nossa entrevista, a senhora falar que esse tipo de situação é comum chegar aqui. Então, vira e mexe, tem gente atirando contra esses animais na rua? Sim, até na cidade. A gente tem uma protetora aqui na cidade que frequentemente os gatos dela aparecem mancando e aí depois de um tempo, ela não tem muita condição, depois de um tempo a gente acaba que vai precisar fazer algum procedimento cirúrgico no animal, a gente olha, a gente já encontrou, assim, sem querer, várias balas de chumbinho nesses animais dela. Então assim, tem alguém da rua dela que tenta eliminar os gatos dela. No exame de rotina percebeu a bala. A gente acaba encontrando, às vezes sem querer. O animal mancou uma época, a gente pensa que só virou a patinha, machucou, mas na verdade era um tiro. Depois que desincha, a gente vai ver, constata que é. E situações assim, como esse daqui, que era da área rural. Um caso como esse aqui ganha destaque, aí aproveita e a gente acaba descobrindo que às vezes é mais comum do que a maioria das pessoas pensa. Sim, muito comum mesmo. A gente atende pelo menos aí a cada 2 meses animais nessa situação. A maioria animais que estão em situação de rua? Não, esses que eu te falei, eles têm dono e geralmente são de chácara, vizinho que não gosta do cachorro do vizinho. Revoltante, né, doutora? Obrigado pela participação, parabéns pelo atendimento. É importante sempre ressaltar, Malta, que é crime cometer esse tipo de situação, atentar contra a vida do animal. E claro que a gente espera, principalmente nesse caso em que esse chacareiro já foi identificado, que ele responda criminalmente lá na polícia pelo que fez. E essas outras pessoas que a gente descobriu agora, é uma situação infelizmente mais comum, que essas pessoas, ao perceberem que os animais foram vítimas, também acionem a polícia para que seja montado um inquérito e que esses monstros sejam identificados e presos, né? É muita maldade mesmo. Você imaginar que, você vê, é da gente pensar que é melhor o cachorro morrer, porque se ele é atingido por um tiro desse e sobrevive, às vezes vai viver com sequela o resto da vida do bicho, vai ficar amputado, vai ter dificuldade para comer, vai ter dificuldade para andar. Então, quem impõe um sofrimento desse é um bicho indefeso, que não faz com pessoa também. Obrigado, Maicon. Deixa eu falar uma coisa. Maicon, eu vou te liberar agora, porque eu sei que tem uma outra história impressionante que a gente precisa trazer na edição de hoje, e é contigo que a gente conta para isso, tá? Então eu vou te liberar, mas a gente se fala já já. Obrigado. Vocês vão ver o que é o caso dele, mas é daqui a pouquinho. Antes disso, a gente vê uma outra história, essa absolutamente revoltante. Um homem de 58 anos de idade que foi preso por abusar sexualmente de uma menina de 9 anos lá em Sobradinho 2. A gente fala agora ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que tem os detalhes dessa ocorrência. Kátia, boa tarde para você. Então, só descobriram esse abuso porque a menina chegou chorando na escola depois de ter sido abusada, coitadinha. Exatamente, Malta. E que bom, né, que essa criança criou coragem para fazer essa denúncia, porque a gente sabe que muitas crianças não contam nem para os pais, nem para os professores que estão sendo abusadas. Esse homem de 52 anos, ele namorava a amiga e vizinha da mãe da criança. Então ele começou a conquistar uma confiança ali da mãe da vítima, começou a dar caronas para ela para o trabalho e também para a filha, para a escola. E aí era nesse momento ali que ele fazia amizade, ganhava confiança. E aí, nessa última vez, ele armou para deixar primeiro a mãe no trabalho e depois a criança na escola. E foi exatamente nesse momento que ele cometeu o abuso sexual. A polícia, claro, né, conseguiu detê-lo. E agora quem vai dar detalhes desse caso é o delegado Laércio de Carvalho, que está aqui ao meu lado. Delegado, mais um caso, né, de abuso sexual. Dessa vez, a vítima, ela conseguiu fazer a denúncia. É verdade. Aliás, você falou muito bem,
Foi corajosa a conduta dessa criança. Ela já desceu do veículo correndo, correu ao encontro da direção da escola e da própria professora, pedindo socorro, mostrando um comportamento de desespero e relatando que havia acabado de ter sido vítima de abuso praticado por aquele indivíduo. Quando o indivíduo percebeu a conduta da criança, embarcou no veículo e acelerou, desapareceu do local. Porém, ele não contava com a efetividade das equipes policiais que foram no encalço dele até conseguir realizar a prisão em flagrante. Delegado, o que a criança narrou? Ela estava no banco de trás, ele chegou a beijá-la, o que a criança detalhou? A criança informa de maneira muito clara, muito confiável, que encontrava-se no banco de trás sendo levada para a escola. Quando chega no estacionamento da escola, ao invés do indivíduo tirar a criança do banco de trás para que ela fosse para o interior da escola, ele passa para o banco de trás, onde a criança se encontra, e começa aí a praticar uma série de abusos, tocando em partes íntimas da criança, forçando um beijo e numa conduta clara de um abusador. Essa criança se desesperou, começou a chorar ainda dentro do carro. A primeira oportunidade que ela teve, ela saiu de dentro do veículo e correu em direção à direção da escola. Delegado, ele namorava a amiga que também é vizinha da mãe da criança. Assim que ele conseguiu, né, manter ali uma relação de confiança, ele se mostrava uma pessoa gentil, prestativa. Sim, ele agiu de forma muito maquiavélica. Ele foi ganhando a confiança dessas pessoas de maneira paulatina. Primeiro relacionando-se com essa senhora que é vizinha da mãe da vítima. Depois passou a ganhar a confiança da própria mãe da vítima e da criança, mostrando-se gentil, oferecendo carona, mostrando-se preocupado com a questão da mãe e levar a criança para a escola de ônibus e sempre muito prestativo. Mas por trás dessas gentilezas havia um comportamento ardiloso de conquistar essa confiança para, na sequência, cometer o abuso. Delegado, esses casos de abusos sexuais não têm sido raros, na verdade, ao contrário, tem crescido aqui na região. Com certeza, nós temos falado que o que mais nos preocupa é a região da Fercal. Eu quero deixar claro que nós temos uma parceria extremamente saudável com os conselhos tutelares, tanto de Sobradinho 2 como da Fercal, que tem feito um trabalho brilhante, localizando essas famílias onde os abusos ocorrem, trazendo o caso para a polícia, e a Polícia Civil tem sido implacável. Nenhum caso que tem chegado à delegacia de polícia tem ficado na impunidade. Isso é uma parceria tanto do Conselho Tutelar como da comunidade que tem denunciado seguidamente. Então é uma situação que nos preocupa porque é a infância que tem sido violada. Então nós não vamos cruzar os braços e nem nos omitir. Qualquer cidadão que estiver vendo essa reportagem e quiser formular sua denúncia, mesmo que seja uma mera suspeita, deve sim fazer a sua denúncia para que a delegacia vá para cima do caso. Delegado, diante de tantos casos, vocês conseguem traçar o perfil dessas vítimas e também dos abusadores? Sem dúvida, 95% dessas vítimas são meninas, com idade entre 7 e 8 anos até os 14 anos. A maioria delas são vítimas de pessoas que vivem no seu derredor. É um padrasto, é um vizinho, é um falso amigo, é alguém da família. Então, esse é o perfil da vítima e do agressor. É muito frequente também essas crianças que são vitimadas permanecerem durante muitas horas em casa sozinha, ou sem a presença paterna, sem a presença de alguém adulto da família, nas mãos de cuidador, na mão de alguém que faz uma gentileza, entre aspas. Então, essas crianças precisam ser mais observadas, seu comportamento, as mudanças de comportamento, e diante de qualquer possibilidade da existência de uma forma de abuso, procura o Conselho Tutelar, procura a direção da tua escola, procura a família e procura principalmente a polícia. Delegado, é até difícil imaginar que a gente não pode mais confiar em ninguém, mas essa é uma realidade. Padrasto, está difícil confiar, aquele amigo também. Então, mães de crianças, eu acho que fica esse alerta para desconfiar sempre. Sem dúvida, essa história de confiar cegamente, sem primeiro ter assim uma confirmação absoluta da confiabilidade dessa pessoa, é sempre um risco. Principalmente amizades recentes,
vínculos familiares recentes, é o parente que veio não sei de onde morar em casa, é o amigo do marido que está ali sempre por perto, mas muitas vezes está se fingindo de amigo, mas está de olho na existência, na presença de crianças. A pedofilia é uma realidade dentro de nossa sociedade, então cabe aos pais, cabe às mães terem um olhar extremamente dedicado, extremamente minucioso para tudo que ocorre em volta dessas crianças. Delegado, o senhor comentou que na Fercal cresceu bastante o número de casos. Lá na região, tem algo específico que chama a atenção para ter esse aumento tão grande? Olha, existem várias peculiaridades lá. Nós temos uma região rural muito grande, onde as pessoas estão afastadas do centro urbano, afastadas da presença do Estado, afastadas dos olhares zelosos, por exemplo, do Conselho Tutelar. Existe uma questão também com relação àquelas fábricas de cimento que trazem para perto um número grande de pessoas transeuntes, que são de fora, que estão ali para trabalhar, caminhoneiros, consumo de droga, e todo esse coquetel de situações gera um índice preocupante de abuso sexual contra crianças. Então nós temos tido, sim, essa preocupação absoluta com a Fercal. Queremos sensibilizar as autoridades, principalmente o pessoal da área de educação, da área de saúde, os postos de saúde, pronto-socorro de hospital, diretores de escola, pedagogos, para que, principalmente na Fercal, redobrem os seus cuidados para que essas crianças não sejam tratadas como estão sendo tratadas. Só uma última pergunta para encerrar, delegado. Esse homem específico, ele já tinha passagens pelo crime? Ele é recente no Distrito Federal. Aqui não tinha, mas nós estamos investigando se lá no estado de origem dele havia algum histórico de envolvimento dele com esse tipo de crime. Certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. Agora ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Volto com você, Malta. Não há muito que a gente falar depois que o delegado Laércio de Carvalho fala, porque ele traz os dados relativos a esse crime. É óbvio que a quase maioria esmagadora dos casos de estupro são cometidos por pessoas conhecidas da família ou ligadas à família de certa forma e que na surdina agem para cometer esse crime terrível. Então, como o delegado já explicou esse perfil do agressor aqui, eu queria fazer o que me cabe, que é conversar com você, menino, menina, porque o SBT tem uma audiência infantil muito forte. Eu tenho certeza que talvez agora você esteja ao lado do seu avô, da sua avó, talvez em casa com seus irmãos. Eu quero te falar uma coisa. Essa pessoa que está fazendo uma maldade com você e que está te ameaçando, ela não vai te fazer mal se você contar o que está acontecendo para tua mãe, para o teu pai, para a professora da escola. Não precisa guardar isso sozinha para você. Se tem alguém te fazendo mal, conta, abre o berreiro, grita, porque aqui no Distrito Federal vai ter professor, pai, mãe, conselho tutelar, escola, família para te ajudar, tá bom? 12:01, agora é hora de falar de eleições 2022. Vai começar falando de pesquisa eleitoral. Polêmica, né? Muito bem. Segundo especialistas, o voto útil e as escolhas de última hora podem ter feito com que o resultado do primeiro turno da eleição ficasse diferente das pesquisas de intenção de voto na maioria dos institutos. Um país dividido entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Segundo Marcelo Soares, do Instituto Lagon Data, um movimento de última hora entre os bolsonaristas não foi captado pelas pesquisas. Foi muito rápido a maneira como as campanhas faziam a busca pelo voto útil. Não foi só o Lula que buscava o voto útil, né? As campanhas do Bolsonaro também buscavam virar voto para o lado dele, né? Então, se tudo isso afeta o resultado das pesquisas. O trabalho dos institutos de pesquisa foi questionado por eleitores de ambos os lados. Esperava que fosse resolvido no primeiro turno e que o pessoal tivesse acordado e Bolsonaro não tivesse tantos eleitores ainda. Muitas pessoas que eu conheço vão votar no Bolsonaro e a gente pode sim continuar fazendo a nossa parte também, mas eu acho que não confio muito nas pesquisas. No resultado oficial da eleição, Lula teve 48% dos votos válidos e Jair Bolsonaro 43%. Já o último, do Datafolha, de sábado, Lula tinha 50% e Bolsonaro 36%. No IPEC, Lula 51% e Bolsonaro 37%. Considerando a margem de erro de 2 pontos,
Os dois institutos acertaram o resultado de Lula, mas não se aproximaram do resultado de Bolsonaro. Para o Poder Data, Lula estava com 48% dos votos válidos, que se confirmou, mas Bolsonaro 38%, com uma margem de erro de 1,5 ponto. Já o Instituto Paraná Pesquisas, na sexta-feira, estimava que Lula tinha 47% dos votos válidos e Bolsonaro 40%, com uma margem de erro de 2,2 pontos, e chegou bem próximo do resultado. A CEO do Instituto explica que eles observaram os movimentos regionais. A Paraná Pesquisas ela fez pesquisas em quase todos os estados brasileiros. Isso nos dava uma segurança muito grande de entender esse ambiente volátil que é o ambiente político. O maior colégio eleitoral do país foi decisivo no primeiro turno das eleições presidenciais. Os números finais da eleição em São Paulo surpreenderam os especialistas. Nenhum instituto de pesquisa apontou a vitória de Marcos Pontes, do PL, ao Senado, nem a liderança de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na corrida ao governo do estado. São Paulo entra no segundo turno com uma outra fotografia. De acordo com as pesquisas, Tarcísio de Freitas disputava uma vaga no segundo turno com Rodrigo Garcia, do PSDB, enquanto Fernando Haddad, do PT, estava no primeiro lugar. Os institutos também não acertaram no Ceará. Eumano de Freitas, do PT, foi eleito para o governo do estado no primeiro turno, quando as pesquisas apontavam uma nova rodada. E assim como Marcos Pontes, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão, do Republicanos, surpreendeu ao ganhar a vaga para o Senado. Para o Legislativo, o eleitor decide na última hora. Se tu vai olhar as pesquisas que tinha para Senado, a quantidade de indecisos ao longo de toda a campanha sempre foi mais alta do que para governador. Eu vou falar de presidência da República rapidamente e já volto para a formação do Distrito Federal na Câmara Federal. O voto dos milhares de eleitores brasileiros no exterior também foi bastante dividido entre Lula e Bolsonaro. Cada um dos candidatos venceu em 5 das 10 maiores zonas eleitorais fora do Brasil. Da Austrália a Munique, da Nova Zelândia a Londres, aos milhares nos Estados Unidos, Portugal e Japão. Nunca tantos brasileiros votaram em outros países, apesar da alta abstenção. Como no Brasil, o mundo também se dividiu. Europa e África com Lula, Japão e Estados Unidos com Bolsonaro. Apesar da vitória de Lula em 4 zonas eleitorais do país, incluindo a capital Washington, Bolsonaro venceu em 6, uma delas foi Nova York. O Japão é o terceiro país do mundo com mais eleitores brasileiros. Bolsonaro venceu nas 3 zonas eleitorais japonesas. Na Rússia, a votação foi em cédulas de papel. As sanções não permitiram o transporte das urnas eletrônicas. No Oriente Médio, Bolsonaro foi mais bem votado em Israel, Lula na Palestina. Aqui na Europa, o atual presidente só venceu em Atenas, na Grécia. Em todas as outras zonas eleitorais do continente, Luiz Inácio Lula da Silva teve mais votos, incluindo lugares como Londres, onde nas últimas eleições presidenciais, Jair Bolsonaro tinha saído vitorioso. Se na capital britânica Lula teve 55% dos votos, em outras 7 cidades europeias conquistou mais de 70%. Na Hungria, onde Bolsonaro recebeu o apoio do presidente Viktor Orbán, o petista teve 80%. Lula também venceu nas 3 zonas eleitorais de Portugal, como Lisboa, que é a maior do mundo. Na América do Sul, o petista ganhou em 6 zonas eleitorais, incluindo Buenos Aires e Santiago. Bolsonaro em 14, como em La Paz e Lima. Em números absolutos, Lula foi mais bem votado em Lisboa e Bolsonaro em Miami. Assim como no Brasil, os eleitores no exterior não deram maioria para nenhum dos 2 candidatos. Vamos falar da disputa aqui no Brasil, então. Definir alianças vai ser fundamental para garantir a vitória nesse segundo turno das eleições presidenciais. Por enquanto, os candidatos derrotados no primeiro turno aguardam a definição dos próprios partidos antes de anunciar apoio. Bolsonaro disse que um dos primeiros nomes que ele procuraria nesse segundo turno seria o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, reeleito neste domingo. Nesta segunda-feira, Zema disse que é impossível apoiar o PT e que está em negociação com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para uma possível aliança com Bolsonaro.
No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que vai disputar o segundo turno para governador, também declarou que pretende conversar com o grupo político para adotar um posicionamento no segundo turno das eleições presidenciais. Mas no âmbito estadual, irá dialogar com o PT para uma possível aliança. Já o PDT de Ciro Gomes confirmou uma reunião para esta terça-feira, em que o partido deverá definir o apoio no segundo turno. Ainda no domingo, Ciro se disse preocupado com o futuro do país. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação. Simone Tebet, do MDB, também se pronunciou logo após a apuração, ao lado da vice Mara Gabrilli e do presidente do Cidadania, Roberto Freire. Peço ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e Podemos que façam o mesmo. Só não esperem de mim. Eu, que tenho uma trajetória de vida, de luta pelo país, neste país que tanto precisa de nós, de reflexão, mas de ação, não esperem de mim omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Muito bem, vamos falar agora do Congresso. Em instantes eu vou chamar para conversar ao vivo com a gente a deputada federal mais votada no Distrito Federal, Bia Kicis. Mas antes dela conversar com você, eleitor, com você, brasiliense, a gente mostra que a nova composição do Congresso, revela o crescimento dos partidos de direita e o fortalecimento do chamado Centrão. O PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu o maior número de deputados na Câmara e no Senado. A próxima configuração da Câmara dos Deputados tem o PL como a maior bancada. O partido elegeu 99 representantes. Em segundo lugar está a Federação PT-PCdoB-PV, com 80 deputados. O União Brasil elegeu 59, o PP 47, MDB 42 e PSD também 42, Republicanos 41, Federação PSDB Cidadania 18, PDT 17, PSB 14, Federação PSOL Rede 14, Avante 7, PSC 6, Patriota 4, Solidariedade 4, Novo e Prós 3 e PTB 1 deputado. O Senado colocou 1/3 das cadeiras para renovação. Em 2023, o PL terá a maior bancada. De 8 senadores, ele passa a ter 13. O União Brasil se torna a segunda maior bancada com 12 senadores. O MDB vem em terceiro com 10 parlamentares. Na sequência, PSD e PT com 9, PP com 7, Podemos com 6, PSDB com 4 e Republicanos com 3. 7 ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro foram eleitos. Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, já adiantou como será sua atuação no parlamento. A reforma do Código Penal tem que ser de verdade. Vamos fazer uma revisão também no Estatuto do Idoso. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que pediu demissão depois de acusar Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, foi eleito pelo estado do Paraná. Nós vamos retomar a luta pela integridade, pelo combate à corrupção, pela honestidade na política, que é pressuposto de tudo. Na oposição, o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, aliado do ex-presidente Lula, está entre os eleitos. Conduziu o presidente Lula a uma grande vitória no segundo turno. Esse é um compromisso de todo o nosso grupo. As duas maiores bancadas seguem sendo de partidos ligados a Lula e a Bolsonaro. Mas a nova formação das casas mostra o fortalecimento do chamado Centrão, partidos de centro-direita que costumam se aliar ao Poder Executivo. Para este analista político, o comportamento dessa nova formação no Congresso Nacional pode mudar com a eleição do ex-presidente Lula ou a reeleição de Jair Bolsonaro. Ele é um parlamento liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, conservador em relação aos valores, e o comportamento desse parlamento vai depender muito de quem venha a ser eleito presidente da República. Se for o presidente Lula, ele puxa esse parlamento mais para o centro, e se for o Bolsonaro, ele empurra mais à direita do espectro político. Falando na maior bancada da Câmara dos Deputados, que é do PL, aqui no Distrito Federal, Bia Kicis foi a parlamentar mais votada com 214.733 votos. Seja bem-vindo ao estúdio do SBT, deputado, e parabéns pela eleição. Muito obrigada. A senhora agora, antes de eu tocar nos assuntos relativos à política, a gente estava conversando que existe um setor bastante revoltado com o resultado das pesquisas, então até gostaria que a senhora adiantasse, existe mesmo a intenção de
propor uma CPI para já, ainda neste ano, para tratar do assunto de pesquisas eleitorais? Sim, essa questão das pesquisas, ela tem se mostrado muito alarmante. Porque, infelizmente, muitos candidatos são prejudicados pela pesquisa, né? Então, são colocados com uma pontuação muito inferior à realidade e o eleitor acaba não votando nele porque acha que vai ser um voto jogado fora, um voto perdido. Então, se a gente quer garantir a democracia, a gente precisa de transparência e os institutos de pesquisa precisam também responder com transparência. Mas a senhora não defende proibição de divulgação de pesquisa. A intenção é que se entenda o método, o que está acontecendo nesses levantamentos? Exatamente. E punir alguma má-fé, né? Alguém que esteja lesionando, né, candidatos. E aí a gente precisa, o parlamento tem que dar uma resposta. De volta à eleição da senhora, aqui a senhora atribui um número tão expressivo, bom, arredondando para números, 275 mil votos praticamente. 215 mil, perdão, porque foi 214.733, arredondando aí para 215 a mais votada. mil. Isso. Bom, eu atribuo isso, em primeiro lugar, né, a um primeiro mandato responsável, a um mandato em que as pessoas enxergaram em mim a força do meu trabalho, a competência, o comprometimento. Eu fui a presidente da CCJ, a primeira mulher a presidir a comissão mais importante da casa, a minha capacidade de diálogo e também, é claro, a minha lealdade ao presidente Bolsonaro. Esse é um ingrediente muito importante para o eleitor, que não gosta de traidores. Falando em diálogo, se a gente imagina um perfil médio para o eleitor aqui do Distrito Federal, deputado, a gente pode imaginar que, em sua maioria, ele votou com Damares para o Senado, em peso para a senhora na Câmara Federal, reelegeu o governador Ibanez, que foi um aliado de Bolsonaro nesse primeiro mandato do presidente. Portanto, a gente tem um eleitor mais conservador aqui no Distrito Federal. Eu acho que cabe a gente fazer a seguinte pergunta e talvez esteja na mente dele. Como poderá a representante do povo brasiliense, que se mostrou conservador, atuar num eventual governo Lula, já que a senhora falou sobre diálogo? Bom, se isso acontecer, a nossa principal função vai ser contenção de danos. É preciso que a gente resista a uma agenda que quer trazer o caos, como vem acontecendo com os nossos irmãos na Venezuela, na Argentina, na Colômbia, no Chile. Então é preciso que o parlamento seja firme, que não permita medidas também que avancem, né, na destruição de valores como a família, que queiram liberação de drogas, liberação do aborto. Nós precisamos conter isso caso aconteça essa desgraça para o Brasil do ex-presidente Lula ser eleito. Aí, no caso, a pauta dos costumes e da moral fica com uma defesa do espectro político da senhora, mas relativamente a questões de política pública, de assistência ao cidadão, eu digo isso pelo seguinte, porque se isso vier a se confirmar, teremos um executivo esticando a corda para um lado, o Congresso esticando a corda para o outro. Eu tenho certeza que a senhora concorda que o Brasil não aguenta mais esse clima de divisão. Bom, infelizmente, quando as pessoas falam, a política está polarizada. Está polarizada, sabe por quê? Porque hoje existem pessoas de vozes diferentes falando. Durante muitas décadas, só a esquerda teve vez na política. Existia aquele teatro das tesouras, né? Como se o PSDB e o PT fossem opositores, coisa que nunca foram. Eles ostentam as mesmas bandeiras, só que, no caso de alguns partidos, como o PT, PSOL, de forma mais radical, o PCdoB, e o outro um pouco mais bonitinho, digamos assim, né? Só que não havia oposição. Os conservadores estavam calados. Os conservadores apareceram e estão mostrando a cara, a voz, e daí criou-se essa polarização. O que a gente não quer é um clima de hostilidade, um clima de guerra. Mas não dá para você ter paz sufocando uma das vozes. Eu tenho dito o seguinte, é como você querer que uma mulher que apanha do marido fique calada para que as pessoas não percebam que há desarmonia naquele casamento. Eu acredito que ninguém queira isso. Se a mulher estiver apanhando, ela tem que berrar. Supondo que dos dois lados, deputada, haja aqueles da esquerda mais radicais e os da direita mais radicais, onde é que a senhora se imagina? Daquele que levanta a bandeira com mais rigor do seu lado ou aquele que vai negociar? Eu sou uma pessoa que atua com firmeza
nos meus propósitos, mas sou uma pessoa muito boa de diálogo, tanto assim que eu presidi a CCJ, no início com muita resistência da ala mais radical da esquerda, e ao final eu consegui receber elogios de todos os partidos, até do PT, do PSB, de todos. Então, isso mostrou que eu sei conversar sem abrir mão dos meus princípios, mas ouvindo e dando espaço a todos os espectros políticos, porque a vida em sociedade é assim, a gente tem que conviver com o diferente. Já que a senhora falou em princípios, quais são esses que a senhora vai manter agora no segundo mandato? Bom, eu sou uma grande defensora da liberdade econômica. Eu fui a pessoa que apresentou o ministro Paulo Guedes ao presidente Bolsonaro. Então, eu sou uma fã da política do ministro Paulo Guedes, a política econômica, que está deixando o Brasil numa situação de destaque perante o mundo, onde a inflação está subindo, onde faltam alimentos nas prateleiras do mercado, e no Brasil não. Nós temos abastecimento, estamos inclusive alimentando o mundo com o nosso agro, a inflação está caindo, 3 meses de deflação, uma das gasolinas, um dos combustíveis mais baratos do mundo. Então, liberdade econômica é um princípio do qual eu não abro mão. Outros são os valores da família. Eu vou lutar ferrenhamente em prol da vida desde a sua concepção, contra o aborto, a favor de que os pais tenham o direito de ensinar seus filhos de acordo com a sua moral. Então, eu combato a ideologia de gênero com crianças, combato a doutrinação nas escolas, sou francamente favorável, inclusive autora de projeto de lei a favor do ensino domiciliar, o homeschooling. Então tem muita coisa. Outra coisa importantíssima, segurança pública. Eu sou uma ferrenha defensora dos policiais, das pessoas trabalhadoras, honestas, e acho que lugar de bandido é na cadeia, sim. E nós conseguimos aprovar o fim do saidão, e isso começou na CCJ, onde eu, na minha presidência, instituí uma subcomissão de direito penal que fez alterações profundas na lei de execução penal e também uma comissão a favor da criança, do idoso. Vocês estavam passando uma reportagem sobre crianças abusadas. Sim, hoje, um conhecido da família. Pois é, nós temos que punir com rigor os estupradores. Eu tenho um projeto de lei também que é espelhado naquele que o Bolsonaro fez quando ele era deputado, da castração química para estupradores, e nós queremos que esses projetos vão à frente, porque a sociedade de bem, aquela pessoa que trabalha cedo, acorda às 5 da manhã, 4h30, pega um ônibus, um metrô, vai trabalhar, chega em casa cansado, quer ter um pouco de descanso, essa pessoa, ela quer saber que seus filhos estão em segurança e não quer ser importunada no seio do seu lar, dos seus valores. Ela quer poder ir à sua igreja no final de semana, rezar para o seu Deus, poder cultivar a sua crença. E nós não queremos ver cristãos perseguidos, padres perseguidos, pastores perseguidos. Eu vou aproveitar que a senhora está aqui, então vou fazer uma pergunta que, se a senhora achar que ela é muito difícil, a senhora pode até voltar outro dia para responder. Mas, na verdade, como a gente trata de jornalismo local e a gente mostra as questões que realmente impactam o dia a dia das pessoas, nós cansamos de ver aqui no jornal prisões de determinados criminosos que ostentam uma ficha de antecedentes de dar medo, mas que estão soltos. Nós vemos de um lado da política brasileira a defesa de que a solução para isso está em investir em educação para que não se produza mais bandidos numa estrutura viciada. De outro lado, uma defesa mais radical de que o bandido bom é bandido morto. Aqui nesse estúdio, eu tenho me perguntado e discutido com pessoas que falam sobre violência, o que é que está acontecendo? Está faltando, deputada, vaga em presídio? A gente precisa construir cadeia suficiente para aqueles irrecuperáveis? Ou a gente está com um judiciário benevolente com pessoas que não poderiam estar nas ruas? E faço essa pergunta, por isso que eu digo que é difícil, porque o problema não é simples. O que a gente pode fazer para poder resolver? A pergunta não é difícil, ainda mais eu que vim do meio jurídico. Eu fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos. Então, sempre me ocupei desses temas também. Quero dizer o seguinte, falta cadeia? Falta. Por quê? A esquerda, o PT, eles têm uma política de não construção de presídios para depois dizer, tem superlotação, vamos soltar os presos. Então, isso é uma questão. Precisa de educar as pessoas? Precisa. A educação é um pilar de uma sociedade sadia.
precisamos educar as crianças, mas não é verdade dizer que porque a pessoa não teve educação que ela vai virar bandido. Vamos pegar um exemplo da Índia, uma população miserável, muito mais miserável do que a do Brasil, e as pessoas são pacíficas, são gentis. Não existe esse grau de bandidagem que existe no Brasil. Então o que está acontecendo com a gente? Aqui o que acontece é uma leniência muito grande do poder legislativo e judiciário que passam a mão. Primeiro o legislativo que cria leis que nós estamos tentando mudar. Agora a senadora Damares diz que precisa mudar o Código Penal e também a lei de execuções penais, eu digo isso, porque nós temos que ter leis rigorosas, não tem esse negócio de, cumprir 1/5 da pena sai. Que história é essa? Não, foi condenado a 20 anos, fique 20 anos na cadeia. Você não precisa condenar 50 anos para a pessoa ficar 1/5. Condena a um tempo que seja razoável para a pessoa pagar pelo seu crime. Não adianta condenar a 20, a pessoa fica 5 e sai. Condenou a 20, fica 20. Condenou a 5, fica 5. E por aí vai. Então, tem que ter uma lei, uma legislação que seja realista, que não engane a população, né? E que puna a pessoa e dê também. Aí a questão da reeducação na cadeia, isso também pode acontecer. Claro, mas isso é um segundo passo. O primeiro é tirar o criminoso da sociedade para proteger as pessoas de bem. É a máxima de que o que previne o crime não é a dureza da lei, mas é a certeza de que ela vai ser aplicada. A certeza de que ela será cumprida. Exatamente. E também defendo aqui, claro, a legítima defesa, né? Eu sou CAC, eu defendo que cada mulher possa ter, a mulher que queira, né? Porque nós somos a favor da liberdade, de escolha, inclusive. Ao contrário da esquerda, que quando não quer uma coisa, se eu não quero uma coisa para mim, eu quero te proibir de fazer. Eu não. Eu sou CAC, eu fiz uma opção. Eu quero que toda mulher que assim queira possa ter uma arma para se defender de um agressor. Deputada, para a gente terminar, ontem a senhora esteve no Palácio do Planalto, conversou com o presidente Bolsonaro e tratou com ele dessa reta final agora. Reta final não, está começando a jornada até o segundo turno. Verdade. O que a senhora pode adiantar para a gente? Existe já costura política definida para que ele tente a reeleição? Bom, ontem eu fui lá me colocar à disposição como a deputada mais bem votada do DF, então uma liderança e proporcionalmente a parlamentar mais bem votada do país, me colocar como um soldado. Estou aqui como um soldado para lutar nessa batalha que é o segundo turno, que a gente sabe que não vai ser fácil. Então, o que nós combinamos é que eu devo trabalhar junto aí à senadora Damares, à nossa primeira-dama Michele, principalmente para buscar o voto das mulheres. Isso é muito importante, tem muita desinformação, levar ao conhecimento delas tudo que foi feito, né, em favor das mulheres. E também, quando eu falo de mulheres, eu falo da família e dos filhos, porque nós, mulheres, queremos nossos filhos em segurança. Então, a política de segurança pública, a queda dos homicídios, das mortes violentas em mais de 30%, isso é importantíssimo. E muitas pessoas não estão sabendo disso. Então, nós vamos trabalhar de forma orquestrada. Então, toda a equipe do presidente está trabalhando. Na quinta-feira, nós teremos uma reunião no Palácio do Alvorada com todos os deputados da base, exatamente para a gente ver como cada um poderá contribuir para a vitória do presidente Bolsonaro no segundo turno. Para a gente concluir, deputada, na condição de eleita, a mais votada, a senhora pode escolher a câmera 2 ou 1 e se dirigir diretamente aos seus eleitores. Eu quero falar com você, que é cidadão aqui do Distrito Federal. Pense na sua família. Olha o que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, no Chile, na Colômbia, que já acontece há muito tempo em Cuba. Esses líderes que foram eleitos nesses países são todos amigos do Lula, fazem parte do Foro de São Paulo e têm a mesma visão de mundo. Todos têm a mesma visão econômica, inclusive, de intervenção do Estado. E olha o que está acontecendo com esse país. Então, vamos olhar para o Brasil e pensar qual é o Brasil que você quer deixar para os seus filhos. Eu quero um país em que a economia seja pujante, em que as pessoas tenham liberdade de expressão e que o Estado possa, sim, ajudar aquelas pessoas que precisam, as mais vulneráveis, mas que deixe em paz aquelas pessoas que podem caminhar sozinhas, que podem investir, possam criar emprego sem interferir. Tirar o Estado do cangote, diminuindo a carga tributária, fazendo um sistema tributário mais racional, que o do Brasil é muito ruim. Então, pense não só em você, não pense em alguma vantagem que você possa ter agora, às vezes com um cargo. Pense nos seus filhos, pense no país que você quer deixar para eles. Há 30 anos, se não me engano, os eleitores da Venezuela comemoraram a vitória de Chávez. Hoje, seus filhos e netos estão catando comida no lixo.
Deputada, muito obrigado pela presença, parabéns mais uma vez pela eleição. Eu recebo a senhora hoje aqui no estúdio, assim como o nosso jornal recebe representantes de diversos partidos políticos, porque aí aqui eu posso dizer para a senhora que esta emissora de televisão nos dá a liberdade de trabalhar para bem informar o povo brasileiro. Então aqui não só a senhora, como todos que são representativos têm espaço. Eu agradeço a senhora pela presença, boa sorte no próximo mandato. Eu que agradeço e bom trabalho para você também. Muito obrigada. Muito bem. Pela primeira vez, o Congresso vai ter 2 mulheres transexuais como deputadas federais. Duda Salabert, 41 anos. A primeira travesti eleita deputada federal por Minas Gerais. No domingo, ela usou um colete à prova de balas para votar em Belo Horizonte, depois de sofrer ameaças durante a campanha. Duda, do PDT, foi a mulher mais votada para o cargo no estado. A democracia pressupõe não só uma diversidade partidária, não só uma diversidade ideológica, mas também uma diversidade de corpos e de identidades. Nossa vitória é uma forma de trazer para o debate da política nacional uma voz que foi historicamente apagada. Aos 29 anos, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, mulher negra e transexual, também conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados. Eu acredito que através da política nós podemos promover reparações estruturais importantes no enfrentamento das desigualdades. E não falo só apenas para LGBTs ou para povos negros, a desigualdade geral do Brasil. Érica e Duda foram eleitas com mais de 200 mil votos cada. A qualidade de uma gestão pública não está muito relacionada à questão de gênero, né? O que eu viso como cidadão é que ela faça um bom trabalho e realize um bom governo, né? Em São Paulo, políticos transexuais já haviam ocupado cadeiras na Câmara Municipal e aqui na Assembleia Legislativa. Mas é a primeira vez na história que a população trans estará representada no Congresso Nacional. Apesar da vitória, que demorou 34 anos desde que a Constituição Federal estabeleceu o pluralismo político no Brasil, ainda há um longo caminho pela frente. É preciso ampliar o perfil dos políticos eleitos, segundo esta mestra em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Trazer para essa conversa do Congresso esse olhar plural e diverso provavelmente mudar toda a lógica da sociedade nos próximos 4, 8 anos. É o que a nova geração da Câmara de Deputados espera. É ajudar a sociedade a nos enxergar por outras lentes. E eu tenho certeza que uma sociedade que enfrenta o preconceito, a discriminação, a violência, será uma sociedade boa para todo mundo e não só para nós. O dólar caiu e a Bolsa de Valores subiu ontem, segunda-feira, depois do primeiro turno das eleições. As ações da Petrobras tiveram forte alta. O dólar encerrou o dia em R$ 5,17, valor 4% menor do que do último pregão na sexta-feira. Foi a maior queda diária em 4 anos. O índice da Bolsa de Valores subiu 5,5%, um alívio depois do recuo de 10% no mês passado. Os papéis da Petrobras se destacaram com alta acima de 8%. Havia o temor de turbulências após o primeiro turno, mas, segundo este economista, o mercado reagiu com otimismo ao resultado, também em função do novo perfil do Congresso. O parlamento ficando mais ligado ao Bolsonaro, né? Então o mercado hoje, a forma que o dólar caiu e a forma como a Bolsa subiu, foi uma visão muito forte, pontual, do mercado retirar esse risco do cheque branco do Lula e conseguir encarar que o segundo turno é um recomeço. A indefinição do nome do próximo presidente da República dificulta as projeções sobre o futuro da economia. Porém, segundo os analistas, quem quer que seja, o vencedor no segundo turno terá como tarefa principal manter o equilíbrio das contas públicas. Como ele vai arrumar o orçamento para manter o auxílio de R$600? Vai continuar com o ICMS zerado para manter o político de preços de combustíveis baixo? Toda essa estrutura, ela é uma grande dúvida para o ano que vem. O mundo todo acompanhou de perto a apuração da eleição presidencial. A agilidade e a segurança do processo eleitoral foram elogiados. Consideradas pacíficas, as eleições do Brasil receberam os parabéns de várias partes do mundo.
Reino Unido, Alemanha, França e União Europeia se manifestaram pelos embaixadores. Dos Estados Unidos, Joe Biden não emitiu comentários, mas a posição do governo americano veio pouco tempo depois do anúncio oficial do segundo turno. O secretário de Estado Antony Blinken afirmou que a votação brasileira foi bem-sucedida. A diplomacia americana ainda disse que os Estados Unidos esperam que o segundo turno seja realizado no mesmo espírito de paz e dever cívico. Uma mensagem parecida com a da porta-voz aqui da Casa Branca na tarde desta segunda-feira. O posicionamento após uma eleição que segue indefinida não é comum. O Senado dos Estados Unidos chegou a aprovar uma resolução pedindo monitoramento da votação brasileira para que atos como o de janeiro do ano passado no Capitólio não se repitam. As eleições ganharam destaque na imprensa internacional. O britânico The Guardian afirmou que o resultado é decepcionante para a esquerda, mas destacou a vitória de candidatas trans e indígenas ao Congresso. O francês Le Monde publicou "Lula decepciona, Bolsonaro resiste". Para o americano New York Times, o segundo turno é um grande teste para uma das maiores democracias do mundo. Na América Latina, líderes da esquerda comemoraram os resultados. Lula recebeu parabéns dos presidentes da Colômbia, Argentina e México. Jair Bolsonaro foi parabenizado pelo ex-presidente americano Donald Trump. Importante que eu te conte que durante o último domingo, 10 milhões de pessoas assistiram à cobertura das eleições nas plataformas do SBT News. Ao vivo, foram mais de 15 horas de transmissão. Domingo histórico, domingo de eleição. O eleitor teve informação desde a abertura das sessões eleitorais. É o segundo maior colégio eleitoral do estado. Assistiu ao vivo a votação dos candidatos. Que a gente agora vê ao vivo o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente mostra o candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro. Nossos correspondentes em Londres. Eu esperei cerca de 45 minutos para chegar até o local, a urna eletrônica. E em Washington, mostraram o clima das eleições no exterior. Aqui na capital Washington também, muita gente desde o começo. Após o fim da votação, o eleitor acompanhou em tempo real a apuração. Eu já convido para a gente ir para o nosso telão e atualizar essas informações. A cobertura ao vivo seguiu até a consolidação dos resultados. Teremos segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. No site, uma página especial apresentou o desempenho dos candidatos de presidente a deputado estadual em cada município brasileiro e no exterior. As informações impactaram durante todo o domingo 70 milhões de pessoas nas redes sociais do SBT News. Outras informações, entra lá, sbtnews.com.br. Para a gente fechar a conta e passar a régua aqui do nosso blocão de eleições, primeiro quero te dizer que esse QR Code que está aqui no cantinho, sempre que aparecer na tela, te leva direto para o portal sbtnews.com.br, que é a sua fonte segura de informação. A gente tem uma equipe que está sempre dedicada a levar você, nosso telespectador e também nosso espectador internauta na internet, a melhor informação em tempo real para que você tome as melhores decisões. Para a gente terminar falando de eleições, a gente mostra que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse que a Justiça Eleitoral cumpriu a missão de dar transparência e garantir a segurança no primeiro turno. Dos 156 milhões de eleitores aptos a votar, 123 milhões foram às urnas. Pouco mais de 20% da população abriu mão desse direito. Um dos destaques desta eleição foi que os números de votos nulos e brancos foram os menores da história. Pouco mais de 5 milhões e 400 mil eleitores não votaram em nenhum candidato, metade em relação a 2018. Talvez é porque é uma eleição acirrada, mais polarizada, as pessoas acabaram votando mais. É um dado interessantíssimo, porque representa uma maior participação efetiva na escolha dos dirigentes do país. Já as denúncias de propaganda eleitoral irregular recebidas pelo aplicativo Pardal do TSE bateram recorde. Foram mais de 4.800. Desde o dia 16 de agosto, data de início da propaganda eleitoral, foram mais de 37 mil denúncias.
Quanto aos crimes eleitorais, neste domingo foram computados 1.378 casos, sendo os principais por boca de urna, compra de votos, tentativa ou violação do sigilo do voto, que é quando o eleitor tira foto da urna, e transporte ilegal de eleitores. 352 pessoas foram presas e R$137 mil apreendidos. Nesta segunda, representantes das missões internacionais que atuaram como observadores das eleições publicaram relatórios sobre a apuração. Os representantes informaram que não foi encontrado nenhum incidente que colocasse em dúvida a transparência das eleições. Las urnas electrónicas funcionan para lo que están pensadas y hacen lo que deben hacer. Podemos hablar de un mecanismo que genera la confianza que ayer pudimos constatar. Os observadores também destacaram que em algumas sessões os eleitores tiveram dificuldades com a biometria, o que pode ter gerado atraso. Segundo o TSE, 10 estados brasileiros apresentaram filas tanto durante quanto depois do fim do horário de votação. Em alguns estados, eleitores aguardaram mais de 3 horas para votar. Para o segundo turno, o tribunal busca mudanças para evitar uma espera tão longa. Nós vamos analisar ainda em cada localidade, principalmente nos locais onde a fila foi maior, nas sessões eleitorais, se isso derivou do horário de pico. O segundo turno, em alguns estados, será um único voto. Para presidente da República. Em outros, 2 votos. Já diminui bastante o tempo também. É importante ser mais ágil, né? Aqui no Distrito Federal houve muita fila. Voltamos para os nossos assuntos locais e para as coisas difíceis que a gente tem que noticiar aqui todos os dias. É por isso que, com representantes de todos os lados da política, a gente faz aqui o nosso noticiário querendo encontrar solução para as coisas. Porque há situações que a gente não aguenta mais viver. Um policial militar do Distrito Federal foi baleado nessa última madrugada ao ser acionado para uma ocorrência na quadra 28 do Paranoá. A gente vai falar ao vivo com a repórter Vitória Mello, que tem detalhes dessa ocorrência para a gente. Vitória, boa tarde para você. Primeiro lugar e mais importante, qual é o estado de saúde desse policial, Vicky? Felipe, ele está internado em um hospital particular na Asa Norte, onde aguarda o resultado de exames para saber se ele vai precisar passar por uma cirurgia para fazer a retirada dessa bala. Mas o estado de saúde dele é estável, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Como você disse, esse caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, por volta de 00:30 ali no Paranoá. Equipes do 20º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Só que quando os policiais chegaram até o local, foram recebidos a tiros. Um desses disparos atingiu o ombro desse soldado da Polícia Militar. Enquanto uma das equipes fazia então o atendimento a esse colega, outros policiais entraram em uma residência onde esse atirador teria se escondido. No local, conseguiram prender esse suspeito, apreenderam uma arma e munição. Também levaram detidos para a delegacia o pai e o irmão desse homem que estavam no local. Eles foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Militar, a arma pertence ao pai desse suspeito, que é CAC. E o que de fato aconteceu, por que esse homem recebeu os policiais a tiros, por que ele teria atirado até mesmo antes da Polícia Militar chegar, porque foi um motoboy que foi até o batalhão avisar a equipe da Polícia Militar que estava ocorrendo esses disparos lá na quadra 28 do Paranoá. Então, o que de fato aconteceu, a 6ª Delegacia de Polícia lá do Paranoá está investigando. Esse homem está detido, o pai e o irmão dele foram liberados, prestaram esclarecimentos na delegacia e foram liberados, mas esse homem foi preso por tentativa de homicídio. E conversando com um policial lá do 20º Batalhão, ele informou que esse tipo de ocorrência lá nessa região é muito incomum. Lá o que geralmente ocorre é briga entre gangues, acerto de contas, mas envolvendo assim um policial militar, envolvendo assim uma equipe da Polícia Militar ser recebida a tiros. Isso é uma ocorrência muito incomum de se acontecer. Então vamos ouvir o que esse tenente da Polícia Militar lá do 20º Batalhão disse sobre esse caso. Por volta de 00:30, um motociclista informou aqui na nossa guarda que na quadra 28 estava havendo disparos de arma de fogo.
E aí, nosso radiooperador irradiou para as viaturas locais, e aí todos os policiais que copiaram a informação se deslocaram até o local. Chegando lá, um dos policiais foi alvejado. Então, a equipe já chegou e foi recebida com tiros? Como que foi? Sim, vários policiais que estavam no local, que tomaram ciência dessa informação, deslocaram de pronto até o local. Chegaram rapidamente, volta de 1 minuto que foi irradiado, o pessoal já chegou, às vezes até menos. Foi questão de menos de 1 minuto, e aí quando um dos policiais chegou, foi recebido um disparo de arma de fogo no ombro. O policial passa bem, o disparo não atingiu nenhum órgão vital, nem mesmo o osso, e ele está fazendo exames para ver se vai ser necessário retirar o projétil. E aí, só o autor do disparo foi encaminhado para a delegacia? Todos foram? Como foi? A princípio, os 3 foram. O pai, que é o CAC, dono da arma, e o irmão, que estava junto na situação, e o autor. Só que só o autor ficou detido. E além da arma e munição, foi encontrado mais alguma coisa? Droga no local? Não, negativo. Só arma e munição. Então agora, a 6ª Delegacia, como eu disse, vai apurar o que de fato aconteceu, o que levou esse homem a atirar contra os militares, o que levou esse homem a atirar até mesmo ali na rua da casa dele. Como eu disse, o pai e o irmão estavam na residência, já prestaram esclarecimentos na delegacia e esse homem está preso por tentativa de homicídio. Mas, por sorte, esse soldado da Polícia Militar, lá do 20º Batalhão, está internado em um hospital particular na Asa Norte, sem risco de morrer, Felipe. Graças a Deus. Obrigado, Vitória. Uma obra iniciada na quadra 208 Sul vem tirando o sono de muitos moradores. Eles estão preocupados com os impactos negativos desse futuro empreendimento que pode prejudicar o meio ambiente, sem contar o aumento da frequência de pessoas que não moram na região e que são atraídas pelo novo comércio. Um dos diferenciais para quem mora em Brasília é a qualidade de vida. É a proximidade com áreas verdes para passear com as crianças ou com os pets. Mas quem mora na quadra 208 Sul tem visto um pedaço dessa área verde ir embora. Daqui a um mês foi cercada por tapumes. Era o início de uma obra na esquina da quadra que despertou um alerta nos moradores. Como nós temos a experiência do movimento que foi o da 207 Sul, que foi exatamente nessa perspectiva, na hora que teve um primeiro indicativo de que seria violado o espaço, eles fizeram o movimento e conseguiram estabelecer como área verde, área pública. As faixas de protesto contra a construção, que segundo os moradores será de um restaurante de rede, estão por toda parte. Tem quem reclama que a passagem antes usada como ciclovia agora está interrompida pela construção. Para essa doutora em arquitetura, o impacto pode ser não só na quadra, mas atingir outras áreas do plano piloto. Fora desses impactos ambientais, a gente tem um impacto urbano de ter um equipamento de grande porte num local onde não foi preparado para isso, Outra preocupação dos moradores é justamente em relação ao movimento dos veículos, que deve aumentar. É que hoje a quantidade de vagas de estacionamento por aqui já não é suficiente. Por isso eles temem que os clientes venham buscar estacionamentos aqui atrás, junto aos prédios, aumentando a concorrência pelas vagas e também a circulação de pessoas desconhecidas por aqui. Vamos ter um problema muito grande, causando engarrafamento, não tem local para estacionar, furtos de carros, arrombamentos. No último sábado, moradores se reuniram e protestaram, pedindo a manutenção da área. Em relação à construção do comércio na 208 Sul, não há impeditivos urbanísticos para isso. É claro que vai haver um impacto de trânsito naquela região. Deixa eu conversar agora com o nosso público, especialmente a parcela que professa a fé católica. Você que tem bichinho de estimação, hoje é dia de São Francisco de Assis e tem uma missa tradicional para abençoar os animais. Quem está lá ao vivo e traz os detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, por enquanto a movimentação aqui está bastante tranquila, vou mostrar para vocês, horário de almoço, mas pela manhã estava muito movimentado aqui, onde nós estamos aqui na igreja, porque os
pais de animais, né, os donos de pets, trouxeram vários bichinhos aqui para serem abençoados. E olha, não é só cachorro que pode receber bênção não, viu? Cachorro, gato, passarinho, peixe. E olha que curiosidade, teve até um gambá que recebeu a bênção aqui. Então, assim, qualquer animal pode receber a bênção, porque São Francisco de Assis era conhecido por ser o santo protetor dos animais e também do meio ambiente. Então, essa data de hoje, que se comemora o dia de São Francisco, tem essa missa aqui especial, né? Tem, na verdade, ao longo do dia da programação, tem diversas missas, só que aqui do lado de fora, os animais, eles recebem essa bênção. Olha aqui, a gente consegue perceber que a todo momento chegam donos de animais para receber essa bênção do bichinho. Eu vou conversar agora com o Frei João Benedito, que está aqui ao meu lado. Ele é reitor aqui da igreja. Frei, uma grande movimentação aqui pela manhã, né? A gente está vendo até agora, está começando a chover, chuva de bênçãos, né? Sim, boa tarde a todos, boa tarde, Malta, Kátia, paz e bem. Sim, hoje é o dia que as pessoas vêm, muita gente no santuário para participar das diversas missas. Nós estamos tendo uma missa agora e muitas pessoas que vêm aqui no fundo, na parte do santuário, para benzer os animais no dia do santo padroeiro da ecologia dos animais, do santo amigo dos animais, e que é uma tradição já desse santuário de tantos anos, nesse dia trazer os animais. É uma tradição difusa no mundo, São Francisco, o padroeiro dos animais. E não só a bênção, né? Tem gente que vem pra cá, aproveita para tirar foto com todo mundo, tira com vocês, tem até um espaço aqui reservado para os animais. Sim, é o local que os animais são bem-vindos, são trazidos, as pessoas ocupam aqui até por mais tempo, se sentam, tiram fotos, confraternizam, se encontram, é um dia de convivência. São Francisco é o santo da fraternidade, do diálogo, o santo da paz, então todos esses apelos para uma humanidade melhor, um mundo mais bonito, nós encontramos em São Francisco. E como eu disse, qualquer animal pode receber a bênção, até um gambá já recebeu aqui. Qualquer animal. Dos mais estranhos que eu já abençoei foi gambá, cobra, muito gato, muito cachorro. Cada vez mais tem pássaros, calopsitas e outros. Então, o que quiserem trazer. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, porque agora a movimentação começou, né, a aumentar aqui. Como é que funciona? Os donos de pets, eles entram aqui na fila, recebem a bênção e depois vão embora para casa, né? Então, quem traz aqui sabe que é importante. Olha só, isso aqui não tá gostando muito não. Ele achou ruim, né? Ele não gostou um pouco. Ela assustou? Ela assustou. Ela tá aqui cheirando o microfone para não estranhar. Vamos ver esse momento da bênção? Amém. Deus abençoe. Tchau. Você sempre traz? Vem aqui, conversa aqui comigo rapidinho. Estamos ao vivo aqui no SBT Brasília. Você sempre traz ela para receber a bênção? Na verdade, esse é o primeiro ano dela. Ela é filhotinha ainda e esse é o primeiro ano que a gente vem para cá. Mas você acha importante? Você é católica, tem essa fé? Com certeza. Abençoar esses animaizinhos que abençoam o nosso dia, nossa vida diariamente, né? Qual que é o nome dela? Cacau. Cacau, tá achando estranho, mas ela não, melhor não testar, né, a sorte. Ela tá assustada, então é melhor não testar a sorte. Vamos conversar aqui com mais algumas pessoas que estão recebendo a bênção também. Olha só, a gente vê que a fila aqui tá grande, Malta. Quem é esse daqui? É a Brisa. Olha só, ela já fez amizade comigo aqui. É a primeira vez que você traz? Filhotinha, tem 4 meses, primeira vez. E você já trouxe outros animais ou essa é a sua primeira cachorrinha? Primeira cachorrinha. E achou importante? Muito importante. A gente frequenta aqui o santuário, né? Então, assim, foi super legal fazer ela aqui hoje. Olha só, gente, que gracinha. Esse daqui, vamos ver mais aqui, mais um animalzinho. Quem é esse daqui? A pipoca. Essa é a pipoca. Ela é boazinha também? É a primeira vez que você traz ou não? É a primeira vez. A gente já trouxe ela uma vez na missa, mas aqui é a primeira vez que a gente traz para a bênção. E você também acha importante esse momento? Eu acho importante, é legal, né? Eu acho que o animal também é filho de Deus. Aproveitar. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Então é isso. Olha, um serviço. Encerra aqui às 5 horas da tarde, então quem tiver um animalzinho e quiser trazer para abençoar, é só comparecer aqui na 915 Sul, na igreja de São Francisco de Assis, que vai conseguir receber a bênção do animal. Volto com você, Malta. Kátia, atrás de você tá passando o Golden Retriever, que é a raça que eu tenho também, que é da Pipa. Olha lá que gracinha. Vê se você vai lá, né? Que eu tenho esse aí, eu duvido que ele te ataca, porque é o animal mais fofo do mundo. Ah, esse aqui é muito bonzinho, né? É o Alfredo, esse, Malta.
Esse é o Alfredo. Olha pra lá, Alfredo. Vem cá, Alfredo. Alfredo, vem cá. Gente, ele é enorme, Malta. Como é que você dá conta desse animal? Um abraço desse aqui derruba um. Muito fofinho. Ele vai receber a bênção também, Kátia? Bonzinho. Vai, ele tá chegando para receber a bênção, não é? Sim, ele é bem mansinho, o Alfredo. É a primeira vez que ele recebe essa bênção? Primeira vez, vai fazer 2 anos dia 6. Você faz questão também de trazer? Muita questão. Nosso filho peludo. Não, gente, lindo demais. Mostra ali, Leandro, olha lá. Maravilhoso, um animal desse em casa, né, Malta? Você sabe. Mas dá trabalho, viu? A minha irmã, quando a minha irmã morava, nós éramos vizinhos no mesmo prédio, ela decidiu ter a Pipa. E aí eu falei assim, ó, eu vou ser tio, eu não vou ser o pai, porque, enfim, bicho tem que ter dono, tá, gente? Tanto que ela se mudou para São Paulo tem alguns meses e agora a Pipa tá lá em São Paulo. Mas é a melhor coisa do mundo, meu Deus do céu. Como ter cachorro é bom, né? Ô, Kátia, obrigado pelas informações. Enquanto você fazia essa participação, só lembrei que no ano passado quase que um cachorro te ataca. Eu assustei aqui no estúdio, eu lembro muito bem. Mas enfim, hoje passou tudo tranquilo. Obrigado, tá? Valeu, Kátia. Bora continuar aqui o nosso jornal. Teve mais um caso de incêndio, viu, gente, aqui no Distrito Federal, e foi num galpão de reciclagem no setor de indústria na QI 9 de Ceilândia Norte. Os bombeiros foram chamados no fim do dia para controlar as chamas. Olha só como o espaço ficou, credo. Horrível. Pelas imagens dá para ver o fogo de grandes proporções que se espalhou rapidamente, queimando materiais de reciclagem que estavam acumulados no galpão. Que dó, né, pro pessoal que trabalha lá. O incêndio já foi controlado pelos militares e não teve vítimas. O proprietário solicitou perícia para investigar as causas do incêndio. Vocês lembram que no começo do jornal eu liberei o repórter Maicon Leão porque eu dizia que ele precisava se deslocar e trazer pra gente uma história maluca que mostra os tempos de insanidade que a gente está vivendo. Um médico e um paciente se agrediram com cadeiradas dentro de uma unidade de saúde de Lusiânia. Bora acionar o repórter Maicon Leão, que tem os detalhes sobre o que aconteceu. Ô Maicon, eu sei que, assim, no final das contas não importa muito, mas tem que perguntar quem é que começou. Porque a primeira pessoa que toca na outra e começa a agressão física, que deixa de tentar resolver o negócio pelo diálogo e parte para a agressão física, ela é muito responsável pelo que acontece depois. Quem é que começou? Foi o médico ou foi o paciente? Malta, cada um diz que foi o outro. O pessoal aqui da equipe da Unidade Básica de Saúde diz que foi o paciente que chegou aqui falando que precisava pegar um medicamento, só que aí, Malta, na hora que eles foram fazer a entrega desse medicamento, eles olharam que a receita estava vencida há mais de um ano. E aí explicaram para ele que era necessário uma nova consulta para que só com uma receita dentro da validade ele poderia pegar o medicamento. E aí, nesse momento, esse homem teria começado a ofender as funcionárias que estavam ali com várias palavras de baixo calão. E aí o médico, que começou a escutar a situação de outra sala, foi para lá pedir respeito, dizer que ele tinha que se comportar, que ele era um local que elas estavam lá apenas trabalhando e que seguiam regras que ele precisaria passar. Explicou tudo que elas já tinham falado para ele. E aí, nesse momento, ele começou a ficar exaltado com o médico e teria dado o primeiro soco. E aí, nisso, os dois começaram a bater boca. E para defender o pessoal da equipe, que ele começou a ameaçar com uma cadeira, o médico também teria pegado uma cadeira. E aí, Malta, desenrolou essa história que a gente vê nas imagens aí. Os dois trocando cadeiradas, tudo aconteceu bem aqui, ó, na frente da entrada da unidade de saúde. O vídeo foi gravado, inclusive, por uma pessoa que estava no carro. A gente percebe que ele começa a ficar preocupado com a situação e até se afasta com o veículo, mas esse paciente teria vindo justamente pegar uma insulina, mas com a receita vencida, e foi orientado, olha, é tranquilo para pegar o medicamento, mas essa receita ela precisa estar dentro do prazo de validade, o que não é o caso. A receita do senhor já está vencida há mais de um ano e esse homem, Malta, ficou exaltado, começou a bater boca com essas funcionárias, até que precisou dessa intervenção do médico. Só porque aí, no meio dessa intervenção, acabou saindo do controle, eles se agrediram mutuamente ali, a polícia militar foi chamada. Quando chegou, o médico estava com um machucado na mão, inclusive, ele disse que está sem o movimento dos dedos, vai ser necessário passar por um procedimento cirúrgico, já que houve o rompimento do tendão. Quando os militares chegaram aqui na unidade de saúde, Malta, eles já não encontraram o paciente, ele já teria ido embora. Os militares então começaram a fazer um patrulhamento e encontraram ele a alguns setores ali para baixo em um posto de combustíveis.
todos os dois foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil aqui de Lusiânia, que está investigando o caso. A priori, ninguém ficou preso, o caso está sendo investigado, mas, claro, deixa muita gente revoltada com essa situação, principalmente a equipe médica preocupada com o tipo das pessoas que vêm aqui, se dependendo de se negar um medicamento, seguindo uma orientação, já que é uma regra, você está com a receita no prazo de validade, o que vai acontecer. O CREMEG divulgou uma nota lamentando toda a situação e principalmente puxando para esse lado da segurança desses funcionários, como que eles vão continuar trabalhando, eles precisam de mais segurança, tanto que hoje a gente percebe que existe a presença de uma viatura da Guarda Civil Municipal aqui de Lusiânia na unidade de saúde, movimento tranquilo, mas é uma situação que deixa, claro, todo funcionário preocupado, dependendo de como falar para um paciente, olha, o que você está querendo não funciona desse jeito, como que vai fazer? Fica com medo, né, Malta? Não, evidente, tá. Eu queria pedir para o nosso DTV, que é o Oliveira, soltar a imagem da agressão que a gente tem, para eu entender se dá para a gente ver. Primeiro, essa é dentro de um carro, alguém filmou. Aparentemente o paciente está de amarelo, mas ele já está com uma cadeira na mão, você está vendo. E depois, nesse outro registro, ó, ele já deu uma cadeirada ali no médico. Depois o médico que está vestido de uniforme azul tenta se defender, troca uns tapas e socos ali com esse paciente. Diga, Maicon, fala. Exatamente, Malto. O que a gente percebe é que, primeiro, o paciente estava aqui do lado de fora, mais ou menos onde estão aqueles guardas, e já com uma cadeira. No momento em que ele vai ali para dentro, no espaço, até que a gente pensa que em algum momento aquela porta de vidro vai ser quebrada, o médico pega outra lá dentro, como se fosse para se defender. Claro, a gente não está aqui defendendo ninguém, mas pelo que a gente percebe, o paciente já vem com essa cadeira aqui do lado de fora, e aí eles começam ali na porta. E as pessoas tentando falar para eles pararem e tudo. A gente percebe o carro dando ré justamente com medo de ser atingido, mas o que a gente percebe é que o paciente pegou a cadeira que estava ali do lado de fora. Tá, mas deixa eu falar uma coisa. O que você contou pra gente agora há pouco é que esse paciente chegou com uma receita vencida, querendo retirar um medicamento. Então, a desavença, a discórdia aconteceu de começo, porque ele queria um remédio e o posto de saúde não liberou porque a receita estava vencida. Sim ou não? É isso? Sim, Malta, ele chegou aqui na unidade de saúde pedindo uma insulina e aí na hora de fazer essa entrega é necessário checar a receita. E essa receita estaria vencida há mais de um ano. E aí no que o pessoal da recepção ali da farmácia explicou para ele que, olha, você vai precisar passar por uma nova consulta, ele começou a ofender as pessoas lá da farmácia, começou a xingar, a falar com um tom mais alto, se exaltar, e aí nisso o médico que estava em outra sala percebeu o que estava acontecendo e veio para apaziguar, até para tentar defender essas mulheres que estavam lá atendendo, e aí foi o momento que ele começou a ficar bravo justamente com o médico. Aí começou uma discussão entre eles, e a gente não sabe em que momento essa discussão veio aqui para fora, e ele acabou pegando essa cadeira, o médico pegou a outra que estava do lado de dentro da unidade, os dois começaram a trocar cadeiradas aqui na porta. Mas sim, tudo começou justamente por conta de uma receita vencida. Pois é. Aí a gente já noticiou aqui não faz muito tempo também, aliás, esse faz tempo, talvez um ano, o caso de um casal que tinha ido num posto de saúde também no entorno do Distrito Federal, que a mulher não gostou, ela chegou lá dizendo que estava com Covid, que queria um atestado. A médica falou para ela, tá bom, só que o seu exame não tá valendo, vamos fazer um outro exame aqui para ver se a senhora tá com Covid mesmo? Nisso, essa paciente já se revoltou, bateu na médica, a médica nem trabalha lá mais, quem perdeu foi a comunidade, se eu não me engano, do Novo Gama. Porque era uma médica excelente, querida por muita gente, que decidiu parar de trabalhar ali em função do medo da violência. Agora, nesse caso especificamente, eu preciso dizer uma coisa pra você. Esse senhor que chegou com uma receita, olha a imagem na tela, pra você ver se tem lógico um negócio desse. Esse homem que chegou ali no posto de saúde com uma receita um ano vencida, nem na farmácia particular ele não compra esse remédio. Se é um remédio de venda restrita e controlada, nem pagando, só numa farmácia clandestina. Ou em uma que não faz o controle adequado. Porque se for numa grande rede de farmácias que presta contas à Anvisa, ele não consegue comprar remédio. Quem dirá retirar esse remédio no posto de saúde? Agora, disso, de ser informado que não poderia retirar esse remédio porque não está com a receita em dia, ao ponto de dar cadeirada num médico, pelo amor de Deus. Aí a gente está aqui hoje, na edição de hoje, né? Recebemos aqui uma parlamentar muito representativa do Distrito Federal. Ontem, hoje, estamos falando da necessidade da gente aprender a ter diálogo entre as pessoas que ocupam espaços de poder para que o Brasil ande, mas a gente está vendo que muitas vezes a desavença no poder, a falta de civilidade no poder, de alguns especificamente, é reflexo da falta de diálogo nossa no dia a dia. Se a gente não consegue conversar nas nossas mínimas questões, não vamos esperar
que os nossos representantes políticos consigam conversar. Os que mantêm diálogo têm que ser louvados mesmo, porque olha o clima que a gente está vivendo na rua. Isso aí é um péssimo exemplo. Ô Maicon, eu queria te agradecer muito, tá? Porque você se deslocou durante o Jornal ao Vivo para a gente trazer essa história. E eu queria lembrar você que está em casa que o nosso jornal funciona assim. Tá o Maicon, tá a Kátia, tá a Vitória na rua. O que estiver acontecendo durante o nosso jornal, nós faremos o possível para levar até você que está em casa a informação correta e em tempo real, porque esse é o nosso compromisso com você. E hoje, Maicon, você nos ajudou a cumprir com esse compromisso. Obrigado, tá? Até a próxima. Não, porque cadeirada, pode. Um parto dentro de uma academia de ginástica no Sudoeste chamou a atenção. Será que uma grávida deve ou não deve fazer atividade física durante a gestação? Eu acho que eu já sei a resposta, hein? Mas eu quero ouvir de especialista. A gente recebeu várias perguntas sobre isso, porque teve essa mulher que deu à luz dentro da academia. E a nossa repórter, gravidíssima, Vanessa Vitória, foi tirar essa dúvida pra gente. A mulher que tá grávida, ela pode malhar ou não pode malhar? Pode treinar ou não pode? Bora ver. Nas redes sociais, famosas e influenciadoras digitais mostram a rotina de exercícios físicos durante a gravidez. Não importa quantas semanas de gestação, barriguinha ou barrigão, elas estão lá, firmes e fortes. Vira pro ladinho. A Carla e a Catarina também não interromperam a rotina de exercícios porque engravidaram. Mamães de primeira viagem, elas decidiram procurar um programa próprio para gestantes com o objetivo de continuar malhando, só que sem risco para os bebês. Eu acredito que a atividade física é muito importante, né, para todo o processo do parto e principalmente também para a recuperação no pós-parto. Fazendo o programa a gente vê coisas que a gente poderia estar fazendo errado, por exemplo, um abdominal. Se a gente faz de qualquer jeito, pode dar uma diástase maior. Então a gente sabe que são os exercícios certos, né, para o nosso momento de gestação. Mas e quem nunca malhou? Uma grávida completamente sedentária, assim como eu, pode começar do nada? Existe um período mais indicado? Com quantas semanas de gestação pode ter início uma atividade física? Mesmo que em programas voltados especificamente para as mamães. A grávida, ela pode iniciar as atividades físicas desde o início da gravidez, mediante, claro, a autorização e a liberação do obstetra. A ginecologista confirma. A prática de atividade física traz muitos benefícios para as gravidinhas e até para os bebês. Prevenção de diabetes gestacional, controle do peso durante a gravidez, prevenção de pré-eclâmpsia, além da melhora de várias queixas comuns na gravidez, como edemas, fadiga e câimbras. A Bruna teve a Melissa no dia 11 de agosto. Praticou atividade física durante quase toda a gestação e 30 dias depois do parto já estava de volta aos exercícios físicos. O corpo parece que ele vai se recuperando e voltando bem mais rápido. A barriga vai voltando aos pouquinhos até aquele tônus que tinha antes. Então, com certeza, ajuda bastante. E já que é tão bom assim, deixe eu pelo menos tentar. Solta o ar, abre a faixa. Linda, Vanessa, que você tenha uma boa hora. Como a equipe está torcendo, né? Pela chegada da sua nova bebê, que vai ser irmãzinha do Davi. Beijo! Deixa eu continuar mais ou menos no tema aqui. Não é sobre bebês e recém-nascidos, mas é sobre crianças e adolescentes. 13 mil aqui no Distrito Federal sofrem de depressão e ansiedade, segundo o levantamento feito pela Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde. E só no ano passado foram atendidos mais de 42 mil casos como esse na rede pública de saúde do Distrito Federal. Para falar sobre esse tema, a gente convidou a pediatra especialista em psicologia infantil, Márcia Mossurunga. Desculpa, acho que eu até errei a pronúncia do nome da senhora, mas doutora Márcia... Eu não sou pediatra. Ah, não? Qual que é a Eu sou médica, psicoterapeuta, atuo na psiquiatria. Ah, que bom que a senhora me corrigiu, desculpa, tá aí, obrigado. Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. O que está acontecendo com esses meninos e essas meninas pequenas? Como é que a gente pode resolver essa situação? Então, resolver, eu acho que é uma palavra assim muito drástica para um problema de saúde pública.
mas nós podemos ficar atentos aos fatores que podem levar uma criança e um adolescente a essas doenças psicopatológicas. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente percebe? Uma vulnerabilidade neurobiológica, ou seja, tanto a criança está desenvolvendo o cérebro, como o adolescente que está experienciando ainda como lidar com as suas emoções, com os comportamentos. Então, tudo isso é uma fase em que a criança está em obras, o adolescente está em obras. Existem fatores ambientais, claro, além dos genéticos, além da predisposição de pais que tenham depressão, que tenham histórico psicopatológico importante, mas existem fatores ambientais que predispõem a criança a esse assunto. Esses fatores... Então, eu ia até perguntar para a senhora se nesse caso ou nesses casos a terapia com o psicólogo tem tido bons resultados pela experiência da senhora, ou se há casos que até a criança precisa eventualmente do suporte de um medicamento psiquiátrico. O que a senhora tem visto? As duas coisas. Então, na verdade, o início é sempre com o acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, e isso faz toda a diferença para acompanhar o desenvolvimento dessa saúde mental. Muitas crianças têm um sucesso muito grande nesse aspecto. Caso isso não se concretize, então pode vir a ser necessária a medicação com muito cuidado, com acompanhamento pediátrico, porque, conforme eu já disse, a vulnerabilidade biológica, neurobiológica, ela existe. Doutora Márcia, para a gente terminar, que recado a senhora traz para os pais, mães, avós que nos acompanham? Que tipo de comportamento tem que acender na gente que é adulto, um sinal de alerta de que aquela criança está precisando de ajuda? Então, se a sua criança começa a ficar retraída, tristinha, se a sua criança fica isolada num canto, papai e mamãe devem se mobilizar, saber o que está acontecendo. Agora, se a família é disfuncional, todo mundo tem que fazer terapia, porque muitas vezes é ali que está o foco e a criança às vezes está só imitando. Eu tenho uma paciente minha, que ela tem uma criança de 3 anos, e quando a criança entra no elevador agora com ela, a criança diz assim: ai, como eu estou cansada. É o modelo que ela vê da mamãe e do papai falando que estão cansados. Então, o modelo é muito importante, o amor, o aconchego, nada de substituir isso por brinquedo, por shopping, nada disso funciona. O que funciona é esse aconchego. É aquilo que a gente viu agora mesmo no dia de São Francisco de Assis. Todo mundo com seu pet no colo. Todo papai e mamãe com essas crianças aconchegadas e olhando essa criança como um patrimônio futuro de todos nós brasileiros. Muito obrigado a senhora pela presença. Tem uma frase que é em inglês, né, que o pessoal reproduz muito na internet, que é children see, children do, que trazendo para o português, que é óbvio, as crianças veem, as crianças fazem. Em resumo, criança repete. Então a gente termina essa participação aqui lembrando, nós adultos é que temos a responsabilidade de, por exemplo, né, pelo exemplo, ensinar como uma criança tem que se comportar. Então é importante demais prestar atenção nisso. Obrigado, senhora. Tá? Até a próxima. Com certeza. Até a próxima. Obrigado. Pessoal, agora são 1h11. Nós estamos ao vivo, mas eu preciso fazer um intervalo muito rápido. A gente volta já. Estão abertas a partir de hoje as matrículas para alunos que queiram estudar na rede pública de ensino do Distrito Federal no ano que vem. Os detalhes com a repórter Vitória Mello. Vicky, boa tarde de novo para você. Como é que essas matrículas podem ser feitas? Oi, Felipe, boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos. Bom, os interessados devem entrar lá no site da Secretaria de Educação para fazer essa inscrição ou também pelo telefone 156. Essa medida é obrigatória para aqueles estudantes que não estão na rede pública de ensino, mas que querem ingressar a partir do ano que vem. Então, as inscrições começam hoje, vão até o dia 31 de outubro. As inscrições para aqueles estudantes que possuem algum tipo de deficiência ou transtorno também ocorrem nesse
nesse mesmo período, mas essa inscrição deve ser feita de forma presencial na unidade de planejamento da Coordenação Regional de Ensino, de preferência do responsável. Os pais precisam informar dados como, por exemplo, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe ou do responsável e o CEP da residência. A Secretaria de Educação diz que o CEP é muito importante para que o aluno seja locado ali em uma instituição de ensino próximo à casa dele, o que facilita muito, né, no dia a dia corrido dos pais. Se o estudante, por exemplo, não tiver CPF, essa inscrição só pode ser feita pelo telefone 156. Por quê? No site da Secretaria de Educação pede ali como obrigatória a informação, o número de CPF. Então, se o estudante não tem CPF, não consegue concluir esse cadastro. Bom, o resultado, né, está previsto para sair no dia 20 de dezembro. Então, com esse resultado, o estudante ou responsável precisa ir até a instituição de ensino a qual ele foi contemplado para finalizar essa inscrição. Para os alunos que já fazem parte, né, da rede pública de ensino, não precisam fazer inscrição nenhuma, porque essa renovação de matrícula ocorre de forma automática. Nós ouvimos mais cedo, né, uma representante da Secretaria de Educação que informou mais detalhes sobre esse processo de inscrição de novos alunos que querem ingressar agora em 2023 na rede pública de ensino. Vamos ouvi-la. Importante que todo aquele que tenha interesse em assegurar uma vaga para 2023 na rede pública de ensino realize a inscrição por meio do 156 ou por meio do site da Secretaria de Educação. Isso vai assegurar uma vaga no ano letivo de 2023 para todos aqueles que estão fora da rede pública de ensino e pretendem ingressar. Bom, só lembrando então que essas inscrições começam hoje, vão até o dia 31 de outubro. O resultado está previsto para sair no dia 20 de dezembro. E lembrando, né, que são inscrições para novos estudantes da rede pública de ensino. Os estudantes que já estão, né, na rede pública não precisam fazer inscrição, porque a renovação de matrícula ocorre de forma automática. É importante, né, como a Secretaria de Educação, desculpa. A Secretaria de Educação reforçou, né? É preciso colocar o CEP de residência desses estudantes, e isso para facilitar a localização dessa escola, dessa instituição que o estudante será locado. Então fica aí a informação, as inscrições começam hoje, vão até dia 31 de outubro. Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Ainda sobre a Secretaria de Educação, a pasta divulgou ontem as regras para as provas do concurso público da Secretaria de Educação para os cargos de pedagogo e professor, marcadas para os próximos fins de semana, pela manhã e pela tarde. Atenção, candidato! O local de prova está disponível a partir de hoje. Basta que você acesse o site quadrix.org.br para conferir os detalhes, tá? Boa prova para todo mundo. E você que está de olho em vagas de emprego ou quer se aperfeiçoar, atenção, porque foram prorrogadas as inscrições para os cursos profissionalizantes do Senac. Olha que coisa boa, a gente tem que aprender a trabalhar, quem sabe numa nova profissão. Hoje você está desempregado, quer aprender um ofício novo para a sua vida? Atenção, são quase 2.000 vagas para 57 cursos diferentes de qualificação. Tem gastronomia, beleza, tecnologia da informação, tudo de graça. Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de outubro pelo site df.senac.br. Combinado? Muito bem, depois de uma pequena pausa, hoje a Champions League está de volta à tela do SBT e quem conta mais pra gente é a apresentadora Domitila Becker. SBTista querido, passando para fazer aquele convite de Liga dos Campeões. É hoje, 3h45 da tarde, ao vivo, esse jogaço aqui, ó. Inter de Milão e Barcelona, são 8 títulos de Champions em campo e muita história, né? Você lembra do Ronaldo Fenômeno, que brilhou nos dois times? E aí, para quem você vai torcer? É daqui a pouquinho, 3h45 da tarde, ao vivo. Obrigado, Domitila. Então, não perca, hein, gente? Inter de Milão e Barcelona hoje, 3h45 da tarde. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, estão encerradas as inscrições para a festinha de aniversário do Felipe Malta. Sim, a gente teve que encerrar e graças a Deus, obrigado, tá? Teve tanta gente que se inscreveu,
tantas milhares de pessoas que quiseram participar da festinha, mas como o espaço é limitado, a gente precisou fazer aquela seleção que a gente comunicou a você. Você tinha que responder uma pergunta, a nossa equipe leu várias das respostas e já entrou em contato com os selecionados. Então vai rolar a festa no Teatro do Brasília Shopping. Deixa eu aproveitar esse momento para agradecer desde já ao Brasília Shopping, que nos recebe para essa gravação especial, e também a Dolce Bistrô, que vai ser responsável pelo buffet, todo mundo vai se deliciar, e também a Creative Photo Cabine. Sabe aquela foto que tá, aquele vídeo que tá viralizando nas redes sociais, você fica parado no lugar e uma câmera gira em volta de você, aí você dança com a sua família, faz o que você quiser? Pois é, vai ter nesse aniversário também. Então, Creative Photo Cabine, muito obrigado por participarem da festa com a gente. Tá encerrada. Quem foi selecionado tá recebendo no direct ou no WhatsApp as informações. Obrigado pela companhia e pela audiência. Agora você fica com o SBT Esportes Brasília e a gente se vê amanhã. Tchau!